Olá pessoal, boa noite. Estamos começando nossa primeira transmissão aqui sobre educação na prática. Eu sou o professor Paulo Silva e gostaria de começar essa série de bate-papos, né, sobre alguns temas que a gente possa trazer para a prática aqui na nossa área de educação. Estou só tentando ajustar aqui a iluminação, que eu acho que está um pouquinho escura. A gente testa e na hora ainda não fica como desejável. Mas acho que dá pra gente ver direitinho. Bom, o tema que nós escolhemos para hoje é falar sobre os novos caminhos para a organização da escola. A gente está aí vivendo um ano atípico, porém um ano de oportunidades, e para a gente na área de educação, um ano de rever a própria função da escola e a própria dinâmica da escola. É um ano desafiador, que ele ainda não terminou, né? Um ano super desafiador, mas a gente está querendo discutir um pouco temas que possam trazer essa conversa mais para a prática, né? Nós já sabemos aí de todos os nossos estudos e da nossa vivência na área de educação que a escola não é uma ilha na sociedade, né? Então a gente precisa falar que há uma relação direta da escola com a sociedade e com as suas transformações. A história da escola já tem uma relação direta com a história e as transformações da sociedade, né? Ou seja, num período onde a demanda era por formação para o exercício de ofícios específicos, foi demandada à escola essa missão. Quando o foco era o desenvolvimento do pensamento crítico, ali estava o desafio de um ensino mais propedêutico. Assim como nas últimas décadas, a tecnologia foi ditando, né, o caminho para esse cidadão globalizado. Né? Ou seja, a gente tá vivendo num período onde nós temos a mobilidade do cidadão aqui mesmo, né? Nós temos um país continental muito grande e a gente se movimenta muito aqui nas próprias regiões, entre os estados. Aqui no DF, por exemplo, a gente está aqui bem na divisa com os costumes de Minas, de Goiás, da Bahia, do Tocantins, e por aqui a gente vai vivendo muito de perto e absorvemos essa cultura. Da mesma forma que nós brasileiros sempre estamos em busca de oportunidade também, né? De trabalho, de sobrevivência, de ficar perto da família. E aí nós temos um outro cenário que é o cenário do cidadão que se transporta para outros países também. Então a gente está falando de um cidadão globalizado, né? De uma cidadania global, onde aquilo que a gente traz como conhecimento válido para ser discutido na escola, aquela pessoa que a gente está trabalhando no desenvolvimento dela no espaço escolar, sob a nossa responsabilidade, é esse cidadão do mundo, ou esse cidadão global, né? Vivendo essa cidadania global. Então, acreditamos que cabe à escola se aliar a essas perspectivas, também colocadas pelas questões emergentes. É muito legal a gente pensar nisso, né? Que a escola tem essa relação direta com a sociedade e com as transformações que vão gerando. E o outro ponto que eu queria trazer para a gente conversar aqui também é que as últimas gerações que passaram pela escola já demandavam mudança estrutural, tanto dos ambientes escolares quanto os demais ambientes de aprendizagem, essencialmente das metodologias, né? Uma das práticas que contribuem para os baixos ou altos, né, resultados na aprendizagem diz respeito à utilização desses ambientes de aprendizagem, porque a gente acaba por reproduzir e continuar mantendo um modelo presencial tradicional, cadeiras enfileiradas, número elevado de alunos por turma, o uso de outros espaços da escola esporadicamente, né? Basicamente quando se tem projeto ou quando se tem alguma iniciativa mais direcionada. E aí isso gera um desinteresse pela escola, né? Já que o que acontece fora dela é diferente. Então,
Por isso eu digo que as últimas gerações que passaram pela escola já gritam essa mudança estrutural. Então a gente está falando, por exemplo, que os ambientes da escola, eles são de aprendizagem. Né? Para nós que já trabalhamos com crianças ou estamos trabalhando com criança, por exemplo, nós sabemos que as crianças pequenas e as bem pequenas utilizam todos os espaços disponíveis, e o momento da refeição é um momento de aprendizado, o momento de usar o sanitário é um momento de aprendizado, o espaço de brincar é um espaço de aprendizado. Então, porque a gente está falando de um ser humano em formação, né? Nós não nascemos prontos para nada. Para tudo a gente precisa de mediação. Então, os ambientes, os espaços, os tempos que a gente organiza para a escola, eles são mediados por nós, adultos, né? A natureza humana coloca a gente nessa condição. Então, o que eu quero chamar a atenção, né, nessa nossa conversa sobre essas perspectivas e esses caminhos para a escola, é algo que a gente já vem percebendo e fazendo, né? Não é algo novo. Inclusive, eu acho que fica aqui a dica, né? Eu não estou querendo trazer algo como se as pessoas não conhecessem. Estou compilando algumas discussões, algumas reflexões para a gente falar essencialmente sobre esse momento que a gente está vivendo e as estratégias que a gente precisa traçar o tempo inteiro, né? Então, eu quero resgatar o que a gente já percebe, que o foco do processo ele sai do ensino e vai para o foco na aprendizagem, porque a aprendizagem engloba necessariamente o processo de ensino. Né? Numa organização tradicional, por exemplo, desses tempos, espaços e ambientes de aprendizagem, a lousa e o professor são os principais focos do processo, portanto, prioriza o ensino. E a gente está trazendo à tona, principalmente nos últimos anos, ou talvez até nas últimas décadas, que a aprendizagem ela não é um processo que fica a cargo do desempenho do estudante. Né? Ele não é uma responsabilidade do estudante. Eu ensino, o estudante aprende, e o estudante é que vai correr atrás das estratégias para ele acompanhar aquilo que a gente determina como tempo de aprendizagem, como conteúdo de aprendizagem. Né? Então, não é o estudante que tem que se esforçar para acompanhar e memorizar conteúdos e ensinar, né? Sem relação com a vida prática, sem relação com a criatividade. Então, estudar com qualidade implica também rever essa prática, porque esse modelo tradicional de organização dos espaços de aprendizagem não corresponde às necessidades de uma nova forma de pensar a educação, né, que precisa preparar essas pessoas para o famoso século XXI. É bem interessante a gente refletir que esse ano de 2020 foi um ano que jogou a gente no século XXI sem nenhuma escolha mais. A gente já vem há pelo menos 30 anos falando sobre essas transformações, falando sobre a necessidade da escola se renovar, dos espaços da escola serem diferenciados. Tivemos várias tentativas metodológicas, teóricas, a participação incrível das universidades de produzir conceitos sobre isso, né? Porém, a nossa rotina ela ainda ficou cristalizada, ela ficou viciada, né? Como diz o Cornelius Castoriadis, sendo reproduzida por força do imaginário social, do imaginário que a própria sociedade foi construindo sobre um modelo de escola, sobre um modelo de ensinar e de aprender. Então a gente sempre foi assim, um dia eu renovo, chegou um projeto, então vamos tentar com esse daqui, mas a gente ainda continua arraigado às práticas antigas. E esse cenário de 2020 colocou a gente diante de uma situação que nós tivemos que abrir mão do espaço presencial, abrir mão do controle do tempo de aprendizagem, porque a gente não está na casa dos nossos estudantes, a gente não está na pele das famílias que estão ali colocando todo o seu esforço em acompanhar a aprendizagem, em ser mais um mediador, né, desse processo. Então nós tivemos que entrar de cara no século XXI usando as tecnologias disponíveis, usando as metodologias ativas que a gente já está, na verdade a gente não, né, mas o Dewey já estava há 100 anos, há mais de 100 anos, falando para nós que era preciso ativar os métodos de aprendizagem
pelo sujeito e não por quem detém, entre aspas, um conhecimento sistematizado, que era preciso descobrir como ativar essa aprendizagem ou esse interesse pela aprendizagem naquele que está numa condição de sujeito aprendente, no nosso caso, estudante. Então, a gente vem falando nos últimos anos de metodologias ativas, só que na prática a gente usa um pouquinho, aí está muito difícil ou requer muito recurso, aí a gente recua e volta para o método tradicional de ensino. Né? Então, eu chamo a atenção nesse ponto que o foco do processo passa do ensino para a aprendizagem, mas que engloba necessariamente o primeiro, que é o processo de ensino. E com isso, né, a reflexão que a gente faz é que existem esses outros ambientes de aprendizagem além da sala de aula formal. A gente tem laboratório, a gente tem plataforma, a gente tem rede social, a gente tem dispositivos tecnológicos, né? E que eles flexibilizam esse tempo da organização, né? Esse tempo da instituição. E a gente tem vivido muito, principalmente esse modelo híbrido, né? Onde a gente necessariamente precisa usar pelo menos uma das metodologias ativas, que é o que nós chamamos de sala de aula invertida, né? Onde a gente precisa ter um tempo com o estudante, a gente desperta nele, a gente traz os conceitos, traz aquilo que é importante, orienta, media, porém a gente vai precisar que ele busque fora daquele material que eu disponibilizo ou que eu menciono, para que ele dê continuidade ou para que ele busque outras aprendizagens que são importantes para ele. Né? Então, esses outros ambientes, eles estão sendo muito importantes para a gente conseguir dar conta de diminuir aí esse gap que está se construindo nesse ano de 2020. Né? Mas eu chamo a atenção, e eu acredito que aqui na nossa audiência nós temos professores ou até mesmo estudantes nessa condição, que nós vivemos num país que ele não é igual, nem de oportunidade, nem de acesso, né, nem acesso a bens. Então a gente está falando o seguinte, o cenário de 2020 em especial, ele cria de novo um fosso de aprendizagem entre aquelas pessoas que têm acesso à conectividade, a dispositivos, e a escolas que estão se preparando e conseguindo colocar o seu melhor, né, o seu melhor para que o estudante aprenda, mas a gente tem também aqueles estudantes que estão numa população onde não tem energia elétrica, como a gente está vendo hoje, né, um estado inteiro com problema de abastecimento de energia. Nós temos aqui no nosso entorno, talvez na nossa vizinhança, pessoas que não têm aparelho de celular para acompanhar a aula, ou que tenha só um dentro de casa, que não tenha conectividade adequada, que não tenha conhecimento tecnológico adequado. Então, nós vimos aqui, durante esse ano de 2020, várias alternativas que foram sendo construídas. Inclusive, quando a gente vê professores colocando atividades impressas no varal na porta da escola, que se coloca ali, primeiro ano tal, e ali tem os pregadorzinhos com as atividades, onde a família entra no ambiente da escola, ali fora, né, na verdade, sem entrar lá dentro, mas onde a pessoa adentra o espaço da escola, retira a atividade, vai para casa, faz com seus estudantes, né, com seus familiares ali em casa, e depois tem o dia para devolver na escola. A gente tem o WhatsApp de professor que está praticamente disponível para fazer esse atendimento. Então, muitas vezes, um áudio resolve uma dúvida ou traz alguma... Perdão. Ou que traz também alguma alternativa para aquele aluno em específico que está precisando de ajuda. Então, a gente até vai trazer uma live sobre esse assunto, depois a gente vai falar sobre isso, mas o que fazer com esse déficit, né, de aprendizagem que a pandemia traz para o Brasil novamente? Ainda mais se a gente olhar as políticas públicas ausentes, ou seja, a não política também é um tipo de política que a gente pode analisar de uma forma crítica, né? Então, nesses ambientes de aprendizagem, ou nesses espaços, porque a própria casa
o ambiente familiar ele é um ambiente de aprendizado que a gente já conhece, porém, nesse cenário posto, se tornou mais um espaço onde nós, da escola, precisamos mediar. Então, se a mediação era professor e aluno, e esporadicamente família e esporadicamente coordenação, direção da escola, hoje a nossa função docente ela está sendo de mediar o processo inteiro. A gente está mediando a aprendizagem com a família, a gente está mediando a aprendizagem com a plataforma, com o estudante, com a coordenação que está tendo um trabalho de catalisar todo esse movimento para fortalecer as ações da escola. A gente está tendo que ter mais uma relação próxima com a gestão para que a gente faça tudo o que for possível dentro das condições que nós temos, especialmente aqui no Brasil, né? Então, o que a gente chama a atenção nesses ambientes de aprendizagem, ou espaços de aprendizagem, para além da sala de aula formal, é as condições de aprendizagem que possam ser desenvolvidas de forma autônoma e também protagonista dos estudantes nesses outros ambientes. A gente também vem falando há muito tempo, isso não é de hoje, a gente vem falando há muito tempo sobre esses dois conceitos, autonomia e protagonismo. E a gente ainda tem uma forma tímida de promover isso, especialmente no espaço escolar. Porque autonomia e protagonismo não é o fato de nós, adultos ou educadores, dizermos para o estudante que ele tem autonomia. A partir de agora você é autônomo para isso. Ou a partir de agora você assume o protagonismo da sua trajetória na escola, na sua vida social. Isso é um processo construído, né? Então, o fato de nós termos colocado esses nossos estudantes em outros espaços de aprendizagem também requer que a gente construa com os nossos estudantes essa forma de se criar autonomia e que ele tenha o protagonismo, ou seja, uma corresponsabilidade no seu processo de formação e na sua trajetória. E aí, gente, a pandemia ela traz esse outro paradigma de espaços e tempos para o processo educativo, né? Porque exigiu uma flexibilização imediata de todo o currículo. A gente lançou mão do controle presencial das atividades escolares, demandou de nós, professores, dos estudantes, das famílias, novas formas de organizar a aprendizagem. E não se limitando ao espaço físico, sala de aula, esse que a gente tanto prioriza há alguns séculos, né, e não abre mão desse modelo como se ele fosse um modelo adequado para a aprendizagem ou o único modelo de aprendizagem possível. E a gente também perdeu o foco naquilo que o professor planeja sozinho, né? Porque depende também da própria execução fora da escola, depende dessa mediação, como a gente falou, das famílias, do momento de aprendizagem, do tempo dispensado para isso, né? E aí eu chamo a atenção para nós, educadores, especialmente na função de professores, de que a gente nunca vai perder o papel de mediador da aprendizagem. A gente não vai esvaziar esse papel. Eu penso que mais do que nunca a função docente ela se colocou presente e com a sua devida importância. A gente via aí, principalmente nos últimos anos, tem sido bem difícil a gente ser professor aqui no Brasil porque as próprias famílias colocavam na nossa carga uma responsabilidade de atribuir valores e talvez valores que a gente considerava importante de serem ensinados, a família vinha e dizia que não era esse tipo de valor, atitude ou conceito que elas desejavam para os seus filhos, para os seus, para os seus responsáveis. E de repente, agora quando a situação inverte, o valor dado ao docente ele tem sido maior, né? Porque eu penso que as famílias viram o tamanho da responsabilidade que se tem. E olha que é com um, né? Com um, com dois ou com três que você tem em casa. Imagina a gente na escola com 30, 35, 40, 45 e até 50 alunos. E cada um com as suas especificidades, cada um com as suas particularidades, com seu modo de aprender, com seus interesses, etc., né?
Então, esse novo paradigma, ele coloca a gente numa condição de reinventar, né? E aí eu penso que o ponto que nós chegamos para reinventar ou para rediscutir, talvez, né, a escola, rediscutir o currículo, porque nós tivemos que olhar muito claramente para o currículo para a gente entender o que está sendo planejado, o como fazer esse conhecimento ser desenvolvido, esse conhecimento chegar até onde ele precisa, de que forma a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa aprendizagem com estudantes que não estão olho no olho conosco todos os dias, né? Então eu penso que esse novo paradigma que foi colocado e por força aí de todo o cenário traz para a gente, na formação continuada dos profissionais da educação como um todo, temas mais complexos para a gente discutir, né? Nós passamos muito tempo discutindo temas importantes, porém temas simples. E que muitas vezes a gente ouvia, participava de uma discussão, participava de um curso, e aí quando a gente voltava para a prática a gente nem sabia, porque era tão teórico e tão conceitual que a gente não sabia nem como colocar em prática. Então agora está posto para nós, e aí principalmente para nós de coordenação pedagógica, de gestão de escola, gestão de sistema, formadores na universidade, que nós precisamos colocar temas complexos na formação. Como, por exemplo, como engajar estudantes de forma não presencial, como desenvolver o protagonismo e autonomia, considerando que o estudante tem a sua vida acontecendo fora da escola e fora do nosso controle, né? Que a gente sempre teve o controle pela aprendizagem, ou achava que tinha, né? E a gente descobriu que não tem. Então, como é que a gente vai reinventar a organização desses espaços educativos por meio de temas mais complexos para a formação continuada? Como criar mais interatividade, de como a gente utiliza essas metodologias ativas a favor da aprendizagem e não apenas como uma metodologia de ensino ou como uma atividade empregada, mas realmente aquilo que vai engajar o nosso estudante e a família, inclusive, conseguir acompanhar esse desenvolvimento, né? Então a gente está falando bem da ressignificação do espaço de aprendizagem, né? A melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, dos grupos sociais, é algo que está sempre na nossa, talvez no nosso campo de visão e no nosso desejo como educadores, como profissionais da educação, né? E aí eles precisam se concretizar de fato em ambientes acolhedores, instigantes, aquilo que desafia ele a aprender, que desafia a querer pesquisar, que desafia ele a trazer aquilo que ele conhece para ele enxergar sentido naquilo que nós, enquanto escola e enquanto currículo escolar, estamos projetando para ele no nosso planejamento, né? E aí a gente está falando de ambientes que precisam promover conhecimentos que sejam relevantes e que favoreçam a participação crítica de crianças, adolescentes, jovens, nós adultos, nesse mundo principalmente tecnológico, de transformações ininterruptas, e especialmente de economia e cultura globalizadas, né? Porque a gente não está falando mais só de um modus operandi brasileiro, a gente está falando do que o mundo tem vivido e aquilo que nós corremos de fazer, nós tivemos agora que colocar de imediato, né? E embora se mantenha a centralidade da escola nesse processo educativo, a gente não pode desconhecer o quanto outros espaços contribuem para que se adquiram essas informações, esses saberes, esses valores que a gente sempre vem falando que nós precisamos desenvolver nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, né? Então, que espaços são esses? O que esses espaços têm para oferecer? A convivência social, o espaço religioso, os espaços políticos, né? O próprio ambiente da escola, qual é o sentido de existir, né? Já eu vou pegar alguns comentários que estão surgindo aqui para a gente também abordar, tá? Na nossa conversa.
Gente, se vocês tiverem aí contribuição, perguntas, como eu estou vendo aqui, já vão deixando, porque já já nós vamos abrir esse espaço de interação com vocês e vamos dar um tempinho para comentar as contribuições de vocês. E eu agradeço, inclusive, quem já colocou aqui, eu estou acompanhando aqui com os olhos, ok? Então, gente, o que nós temos aqui de pontualidade para a gente discutir nessas novas organizações, né? A gente está falando, então, desses ambientes acolhedores e instigantes. A gente está falando da participação crítica, e não é só apenas uma plataforma fria, ou um contato frio, ou uma sala de aula fria. A gente está falando de participação mesmo, crítica, de posicionamento. Nós estamos falando aí de algumas décadas falando sobre o posicionamento com argumentos e não opiniões vazias, né? A gente está falando tanto de como construir argumentação para crianças, jovens, adultos, docentes, e todos nós precisamos ter esses argumentos fundados com esse pensamento mais crítico, consciente, e não apenas um opinador de coisas aleatórias, né? A gente está falando sim de utilizar plataformas de aprendizagem. Teve uma pesquisa no mês passado, eu não vou chutar o nome aqui da instituição para não ficar feio porque eu posso errar, mas houve uma pesquisa de que antes da pandemia, em média, 13% das escolas utilizavam plataformas de aprendizagem, né, para algum tipo de atividade além da sala de aula. E nesse cenário de pandemia, colocou em média 90% das escolas utilizando algum tipo de recurso tecnológico para poder se comunicar, interagir e desenvolver as atividades. Então, por isso que eu falei que é um paradigma que está se colocando e que está quebrando, de fato, um modelo que há décadas a gente vem dizendo que precisa ser quebrado, né? A gente está falando também das possibilidades de pesquisa de campos, de campo e de visitas técnicas. Ontem mesmo eu vi o vídeo de um professor que estava ensinando, salvo engano, sobre solo, e ele foi para campo para poder colocar em vídeo os conceitos que ele queria ensinar, e ele precisava mostrar, né, esses diferentes solos. Então ele foi para diferentes pontos da cidade para mostrar solos diferentes e utilizou os conceitos ali próprios para poder trabalhar a temática e colocou isso em vídeo gravado no celular. Ele construiu um tripé, né, e aí a gente não precisa de um tripé profissional, a gente tem alguns recursos aí para criar com materiais fáceis de serem encontrados, né? E com isso ele conseguiu preparar a sua aula mostrando os tipos de solo. Então, essas visitas de campo que hoje a gente não está conseguindo fazer em grupo, em turma, mas o nosso professor ele está fazendo e está levando para os estudantes também essas possibilidades, né? E as visitas técnicas para a gente aprender essas demandas atuais, as demandas urgentes, o que a sociedade está gritando aí para que a gente trabalhe na escola, para que a gente discuta, para que a gente prepare, então, esse nosso estudante de uma forma mais antenada, digamos, com as necessidades, né? Tem eu vou colocar aqui alguns comentários. Cadê? Uns comentários surgindo aqui, né? As eleições de 2018 colocaram em xeque o saber acadêmico e o trabalho docente, e a pandemia restaurou a importância e a necessidade do saber científico e do trabalho dos profissionais da educação. Com toda certeza, como a gente comentou, né? Eu penso que a sociedade teve que olhar para o tamanho do trabalho que nós temos na escola, né? E o tamanho da responsabilidade que a gente tem numa turma grande e com condições basicamente precárias no nosso país. A gente não tem alta tecnologia disponível nas escolas como talvez as pessoas imaginavam. A gente ainda tem tecnologia básica e que muitas vezes não tem nenhuma ligação com o mundo digital e conectividade, né? E a outra pergunta são quais plataformas são interessantes?
Bom, a gente tem as plataformas mais comuns que são utilizadas, como a Google Classroom, a gente tem o Microsoft Teams, a gente já tem também o próprio Moodle, que está aí há muito tempo conosco e é um recurso educacional aberto, mas que precisa de uma certa customização. Outra coisa interessante, até em relação a essa pergunta, é que muitas empresas disponibilizaram plataformas gratuitas para as escolas utilizarem, né? Assim, de uma forma muito solidária, disponibilizaram recursos, materiais, videoaulas para que as escolas pudessem usar isso com os estudantes. Então, também foi um movimento de solidariedade que vale a pena a gente destacar. Então, existem algumas plataformas gratuitas e outras que são pagas, mas talvez até de baixo custo, que vale a pena a gente investir, né? E para metodologias ativas, a gente tem muitos sites gratuitos, né? A gente pode deixar como dica aí durante a semana, mas a gente tem, por exemplo, o Kahoot, Kahoot, a gente tem o Mentimeter.com, que a gente pode trabalhar com quiz, a gente pode fazer uma gamificação super legal, e a gente tem visto professores trabalhando dessa forma, e a gente cria ele mesmo cria um link, cria o código para você, para os seus alunos ou até mesmo grupo de professores, para vocês entrarem lá e responder o quiz, participar, criar interatividade. Dá para você criar equipes também para poder fazer, de certa forma, uma interação entre as pessoas. Então a gente tem sites e ferramentas, aplicativos gratuitos para a gente poder usar e trazer de vez, né, essa interação tecnológica também para que a gente use, né? E aí um outro ponto que eu queria abordar aqui nessa exploração dos ambientes, a Fernanda está perguntando aqui quais. Depois eu posso deixar por escrito, Fernanda. Eu estava citando aqui o Kahoot, Kahoot. Eu estava falando do Mentimeter. Não sei se é assim que pronuncia, mas é fácil da gente entender porque é um nome complicado. Mentimeter. E temos outros ambientes de usar. Nós temos sites para fazer mapas mentais, a gente tem site para fazer. Fugiu aqui o outro. Mapas mentais, mapas conceituais, até mesmo para a gente fazer planejamento de aula interativa. E, salvo engano, o Mentimeter você consegue criar uma apresentação, ou seja, uma videoaula ou uma aula usando uma apresentação estilo PowerPoint, mas que você vai inserindo essas ferramentas de interatividade, tá? Não é só um quiz de pergunta e resposta. Você tem lá também a nuvem de palavras, que eu amo trabalhar com nuvem de palavras, porque a gente pede para as pessoas ao longo da nossa fala irem entrando lá e colocando as palavras-chave que vão vindo, né, com mais clareza. E quando a gente termina e olha para essa nuvem, a gente vê as palavras que foram mais inseridas, elas ficam maiores na nuvem. Então a gente percebe assim, poxa, aqueles conceitos ali, como por exemplo, de repente essas palavras-chave elas vão ganhar um destaque na sua nuvem e você vai ver que foram os conceitos mais compreendidos ou mais destacados pelas pessoas, né? Então você pode criar uma aula inteira nesse site inserindo essas várias ferramentas de interatividade. E ali cria para você gráfico, né, à medida que as pessoas dão resposta. Aí você lança uma pergunta, por exemplo. Não sei o que, em que momento vocês acham que poderia entrar determinada família aqui na nossa discussão, no mês tal, na aula tal, no assunto tal. E aí todo mundo responde. De repente, quando você clica em ver resultado, ele te dá inclusive uma barra um gráfico em barra, né? Ou um gráfico em pizza para você ver e ter essa interação com o seu público. Então, gente, isso tudo é gratuito, tá? Isso é fácil da gente encontrar pela internet aí, para a gente trazer esse dinamismo para essa nova forma, né, de pensar a educação. E com isso também, já que nós estamos falando de mudança de paradigma,
de temas mais complexos que estão colocados aqui para nós, eu coloco também a necessidade da gente explorar o território, tanto de pertencimento quanto de circulação, de estudantes, de docentes, de todos nós, né? É algo que é muito importante e a gente percebe que é pouco explorado, mas, como a gente está falando, né, de um cenário diferenciado que a gente se encontra, nós estamos tendo contato com o território onde as pessoas residem, onde elas circulam, onde elas convivem, e temos também, né, ou seja, o território de pertencimento, o nosso e o dos outros, e o território de circulação. Aqui no DF é muito fácil a gente, inclusive, falar sobre esse conceito. Aqui a gente tem as regiões administrativas, que são muitas, que estão no entorno de Brasília, e a gente tem as pessoas pertencentes a determinados territórios ou regiões administrativas, mas que elas circulam o dia inteiro no trabalho, no estudo, na convivência, em outro ambiente, como por exemplo aqui no plano piloto. E de repente o seu local de pertencimento ele era uma cidade dormitório, né? Que é um conceito já conhecido. E aqui no DF a gente tem essa realidade muito forte. Porém, como a gente está num momento de home office, de trabalho remoto e de toda uma reorganização, de escola que não está aberta e a gente está tendo que estudar, a gente precisa explorar mais tanto esse território de pertencimento quanto o território de circulação de estudantes e docentes. Isso para o currículo é um prato super cheio, para a gente contextualizar os objetos de conhecimento, para a gente desenvolver habilidades diferenciadas, para que ele consiga também, né, para cada um de nós conseguir perceber as diferenças e as semelhanças desses dois territórios e como é que a gente se comporta em um, em outro, e o que a gente traz de um e leva para o outro. Então, essa riqueza que está colocada aí, a gente precisa explorar eu penso que com mais profundidade. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente conhecer os nossos estudantes, conhecer os nossos docentes, como a gente fala aí no mundo das metodologias, né? Conhecer as dores e conhecer as necessidades para que a gente possa propor possíveis caminhos ou possíveis soluções para essas dores e necessidades, né? E aí, como a gente está falando de elencar elementos importantes para ressignificar esses tempos e esses espaços da aprendizagem, eu coloquei alguns pontos aqui para a gente também colocar em discussão. A flexibilização dos tempos e espaços, como eu disse, nós tivemos que aprender a não estar no controle do tempo 100%, né, de 100% do tempo. Então, a gente está falando da carga horária obrigatória que a legislação nos coloca, que a LDB nos coloca, no mínimo 4 horas diárias. Estamos falando de 5 horas, 6 horas, 7 horas, né, no caso da escola de tempo integral. A gente está falando que esses tempos e esses espaços eles já estão flexibilizados. Então, que é preciso a gente olhar para esses espaços e para esses tempos e agregar qualidade nesse tempo diário destinado à aprendizagem e não somente destinado ao nosso processo de ensino programado, com o nosso planejamento que coloca o estudante apenas naquela posição de absorver palavras, de absorver conteúdos, porque depois ele não vai conseguir levar para outros contextos, né? Então, agregar qualidade e pensar nessa flexibilização tanto dos tempos quanto dos espaços. E estamos falando também da elaboração de projeto político-pedagógico de uma forma crítica e socialmente referenciado. Ou seja, se a gente tem aí também há décadas, principalmente a universidade colocando para nós a importância do projeto político-pedagógico como um espaço, uma oportunidade de refletirmos o nosso DNA, a nossa identidade, onde a escola está, para onde ela está indo, para onde ela está levando, né, a sua essência e o seu cotidiano. A gente está falando que esse projeto político-pedagógico ele precisa ser socialmente, culturalmente referenciado, ele precisa ser crítico,
porque a gente precisa descobrir qual é o nosso DNA e qual é o nosso compromisso com a sociedade. Então, nesses novos caminhos para organizar a escola, também penso que é uma excelente oportunidade para a gente olhar o que é a minha escola, quem é ela nessa sociedade, quem é a minha vizinhança, quem é a comunidade que ela está servindo e qual é o perfil de ser humano, qual é o desenvolvimento humano que a gente está querendo levar para frente, né? A gente fala tanto em formar cidadão do futuro, mas olha, o futuro é hoje, não é verdade? O futuro é hoje. É aquilo que a gente constrói desde o dia que a gente nasce, que a gente vem a esse mundo, tudo aquilo que constroem conosco, a gente está aprendendo e a gente está trabalhando nesse futuro. Então, aquilo que a gente enxerga hoje como presente, né, a gente está falando da responsabilidade muitas vezes negligenciada aí na nossa última geração, que talvez a gente não tenha olhado e a gente tenha ficado um pouco mais confortável, como se o jogo já tivesse ganho, né? Então, descobrir o DNA da sua escola para que a gente pense nesse currículo referenciado, né? A gente está falando então de repensar a identidade, de saber para onde nós vamos caminhar. Tem aqui uma pergunta, né? Paulo, temos notado crianças e adolescentes muito desmotivados em relação às aulas online. O que falta? Capacitação docente ou mudança cultural? Olha, a mudança cultural ela é muito mais difícil de ser mudada. Mas, como eu comentei um pouquinho mais cedo, nós da educação, a gente vem aí pelo menos 25, 30 anos sendo incentivados a mudar as nossas práticas e também a mudar a nossa forma de trazer o aprendizado, né? E a gente não teve muito espaço nem para poder amadurecer, nem para aprender todas essas possibilidades, né? Então eu penso que neste momento as duas coisas a gente precisa colocar em discussão. A mudança cultural, porque nós não estamos acostumados a ter uma máquina mediando a nossa aprendizagem. Então, criança e adolescente que olha para o computador e vê apenas uma máquina, está desconsiderando esse processo de mediação, como eu disse, né? Os professores estão tendo que mediar não só a aprendizagem com o estudante, está tendo que transformar o ambiente online em algo atrativo, como a gente estava falando aqui das ferramentas. Então, sim, é uma responsabilidade nossa enquanto educadores de escola, a gente pensar como é que nós vamos criar interatividade entre o que nós planejamos, entre os objetos de conhecimento que vão ser colocados à disposição, para a máquina também ter uma interação com o estudante. Então, a gente tem atividades síncronas, atividades assíncronas. Então, tem a mudança de cultura, que é a gente entender que a máquina não é só uma máquina, que aquilo que está colocado ali também foi pensado, foi planejado, foi, digamos que, proporcionado com aquilo que nós hoje damos conta de proporcionar. Isso é muito importante da gente pensar, porque senão a gente atribui de novo e mais uma vez o peso para as costas dos professores. Mas a gente tem uma realidade docente no país, principalmente no Brasil, que nunca nos permitiu nos dedicarmos a nos atualizar o tempo inteiro, a estar antenado a tudo que se inventa, a saber usar a plataforma, fazer uma aula interativa. Então, agora a gente está colocado diante de um cenário que não tem como correr. Então, por isso que eu concordo que os dois pontos eles são importantes para a gente pensar. Não é culpa de ninguém, nem da cultura, nem de docente. Mas acho que está faltando é a gente colocar isso mais em pauta. Por isso que eu falei, a formação continuada dos profissionais da educação precisa ganhar temas mais complexos, né? Ainda nessa ideia do currículo e das atividades, foi legal trazer isso, porque um dos pontos que eu chamo a atenção e que a gente vai falar em outro momento é sobre a nossa famosa cultura maker, né? Que maker a gente não está falando apenas de dispositivos digitais e de alta tecnologia. A gente está falando também de materiais simples que a gente pode construir e pode atribuir significado. Há 2, 3 anos atrás, eu vi uma escola construindo um projeto que, na verdade, é algo bem antigo,
que já se usava, né, lá pelos anos 70, pelo que me disseram, e que eu vi acontecendo de novo há 3 anos atrás, que foi a famosa ponte de macarrão. Construir a ponte de macarrão. Porque ali tem N conceitos para a gente trabalhar, especialmente das ciências da natureza, porque ali a gente vai calcular o peso, né, que é possível passar em cima, a gente vai calcular pilares para sustentar, a gente vai calcular né, a massa que é possível, a ligação de um ponto ao outro por meio dessa ponte de macarrão. Então, qual é a sustentação dada? Porque se a gente for trazer para os conceitos de engenharia, a gente faria uma adaptação de escala para descobrir, então, qual é a escala, quantas vezes eu multiplico para que tenha a mesma função ali da ferragem do cimento. Então, é algo que é simples da gente ter, né, como ferramenta, e a gente pode também proporcionar. E tem uma colega que diz que basta você ter papelão, cola quente e barbante que você já tem uma oficina maker. E se você tiver chave de fenda, parafuso, prego, máquina, computador para programação, melhor ainda. Mas com objetos simples a gente consegue colocar essa cultura maker de uma forma que a gente atribua sentido para aquilo que a gente propõe, né? Uma outra pergunta aqui é que a escola sempre cobrou e desejou a presença das famílias. Agora a escola entrou dentro das casas e das famílias. O que você falaria sobre isso? De fato, né, eu penso, né, e pelo que eu percebo, a gente tem a famosa faca de dois gumes. A gente sempre desejou a família dentro do processo, mas a família participava pouco ou participava apenas em momentos esporádicos. E agora, como eu mencionei, nós estamos mediando aquilo que acontece também dentro das casas das famílias. Então a escola entrou. E não sei se eu chamaria isso de uma invasão negativa, mas é preciso a gente ter bastante cuidado por conta desse momento que a gente está falando aqui da organização do tempo e dos espaços de aprendizagem. Não adianta a gente fazer um planejamento de 1 hora conosco na plataforma, fazendo aqui uma videoaula, e depois eu pedir para fazer uma atividade que vai durar 3 horas e que precisa sempre ter um adulto, até mesmo para manipular alguns materiais ali, ou apenas um dispositivo em casa para poder utilizar, um celular, um computador, se é que tem, né? Então, é o cuidado que a gente tem, porque nós estamos mediando também a rotina da família. Então, é a hora da gente negociar, né? É a hora da gente negociar de que forma, em que tempo e em que espaços nós vamos adentrar a essas casas das famílias, né? Então, é um olhar interessante que a gente queria, mas agora que a gente está lá dentro, a gente também tem que tomar cuidado com a invasão. Mas a mediação é um caminho ainda possível, né? Então, gente, nós estamos aqui chegando a quase 50 minutos e eu quero dar um tempinho. Se vocês quiserem colocar aí mais coisas para a gente dialogar agora, fiquem à vontade. Só fechando, então, um pouco da nossa conversa, nós falamos dessa mudança do processo com foco no ensino para o foco na aprendizagem, tendo o estudante como um sujeito autônomo e protagonista. A gente falou sobre metodologias ativas na prática, ou seja, que elas são importantes para a gente ampliar a interação e a mediação, e são ferramentas que nos ajudam bastante. Falamos do uso de plataformas, de ambientes virtuais, presenciais, falamos de mediação e também a gente está falando aqui que todos nós temos inteligências múltiplas, né? Todos nós sabemos fazer várias coisas, todos nós temos aptidões e muitas vezes para coisas diferentes. Então é legal a gente pensar também que nós, educadores, os nossos estudantes e as famílias têm essas inteligências que estão sendo colocadas aí na nossa rotina. Então, é possível a gente aproveitar esses saberes, essas atitudes, esses valores diferentes aí que cada um traz para contribuir nesse processo maluco que a gente está vivendo, porque 2020 não acabou e a gente ainda tem espaço para fazer muita coisa legal.
Então, é isso que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro bate-papo, né? Por mais que a gente esteja aqui quase que de forma unilateral, mas eu estou lendo os comentários aqui e estou querendo bater papo com vocês, né? Chegou uma outra questão aqui, né? Acredito que uma parte boa disso foi que os pais e os responsáveis conseguiram ver a complexidade que é o processo de aprendizagem. Com toda certeza, com toda certeza. Espero que a gente não ouça mais aquele velho jargão de que uma criança alfabetizada é aquela que sabe ler, escrever e contar. Espero que as famílias tenham visto que não é isso, né? Que não é só isso, que isso aí é resultado de um grande processo, né? E que a gente tem muito trabalho na escola e nós precisamos muito da família. Então, quem sabe a gente traz a família de volta para a escola ou traga pela primeira vez, né, para esse diálogo. Pessoal, eu queria ver aqui também se alguém quiser entrar comigo aqui para fazer um bate-bola, jogo rápido, como dizia Marília Gabriela. A gente tem 10 minutinhos. Se alguém quiser, pode solicitar aqui via Instagram para poder entrar ao vivo aqui comigo e a gente conversar um pouquinho mais. Que tal? Ver se tem mais alguma questão aqui para a gente conversar ainda nesses minutinhos. O PPP deve espelhar o jeito e os desejos da escola, com certeza. A identidade, né? A identidade da escola, ela precisa ser redescoberta. Deixa eu ver aqui. Gente, eu consegui também transmitir pelo Facebook. Então, acho que nas próximas terças-feiras a gente vai conseguir fazer esse joguinho duplo aqui de transmissão e vocês podem acompanhar nas duas plataformas. Beleza? Bom, eu acredito que, como ninguém pediu aqui para entrar, eu agradeço muito, mas muito mesmo, a presença de vocês, a interação. Eu fico muito feliz. A gente que trabalha com educação, e principalmente na área docente, a gente gosta muito de conversar, a gente gosta muito de trocar ideias e de compartilhar ideias. Então, daqui a algumas semanas, a gente vai começar a fazer um bate-papo em dupla. Tá? A gente vai ter convidados aqui na live para a gente dividir temáticas e poder compartilhar essas outras experiências de educação na prática. Lembrando sempre que o foco é esse, né? A gente fazer uma reflexão da educação na prática e aquela que precisa de bastante compartilhamento. Porque os grandes grupos ou as grandes escolas e redes têm um certo espaço na mídia. E nós, que fazemos a diferença no nosso dia a dia, no nosso território, no nosso espaço, e até mesmo nas nossas famílias, a gente precisa desse espaço, né? Opa, alguém pediu aqui para entrar? Ou foi por engano? Tem uma outra pergunta aqui. Como seria a ideia da criança que não tem apoio do familiar ou responsável, mas ainda assim tem alguma forma de estar estudando no meio desse novo normal? Haveria algum meio do educador mediar? Então, a gente viu aí aprendendo com as experiências, né? Porque a nossa escola, tradicionalmente, a pessoa precisa estar no ambiente presencial para poder ter acesso a essas atividades e tarefas escolares. A gente viu muita coisa acontecendo, inclusive o caso de escolas que prepararam as atividades, e não são poucas, viu? Escolas que prepararam as atividades e deixaram disponível, né, no espaço ali, no hall de entrada, até mesmo dentro de sacolas e de envelopes, para as famílias buscarem as atividades, buscarem às vezes até o próprio conteúdo e levar para casa e ter um prazo para poder responder, desenvolver e trazer para a escola. Isso no caso de quem está sem acesso, digamos assim, né? E então, por isso que eu chamei a atenção do papel mediador, que a gente nunca vai perder o nosso protagonismo de mediador da aprendizagem, nós, docentes, educadores, coordenadores e gestores.
né? Porque a gente está tendo que criar essa forma de mediar diferente. E como eu disse, mediar o planejamento com os objetos de conhecimento e os seus devidos conteúdos, com a plataforma a ser utilizada ou o papel impresso que a gente vai disponibilizar, mediar o desenvolvimento da aprendizagem ali, do estudo, dos momentos de estudo com a família e o retorno que essas atividades dão para o professor e a gente ainda tem que acompanhar se aprenderam, né? Se conseguiram construir algum conhecimento, se conseguiram fazer as atividades. E mais uma vez, o WhatsApp do professor virou ferramenta de trabalho. Queria que isso tivesse acontecido, gente? Não, porque nós temos vida social, vida familiar e precisamos disso para a nossa boa saúde mental e para o nosso controle psicológico. Mas, diante de um cenário de emergência, vamos procurar empresas que estão disponibilizando essas plataformas e esses conteúdos, muita videoaula, né? Imagem, videoaula, documentários que a gente possa recomendar, né? E a Aricélia está aqui dizendo que vive isso com alguns estudantes, então é isso, né? A gente tem estudante que não tem acesso, ou quando tem acesso, não tem afinidade com a ferramenta, ou talvez nem acesso à ferramenta sem um adulto por perto. Então a gente está vivendo uma mudança de paradigma por completo. A gente está fazendo uma virada de chave aí que precisa de bastante atenção. Beleza? Pessoal, o Instagram derruba a nossa live com 1 hora exata, então eu já vou me despedindo. Mas fiquem atentos ao meu perfil do Instagram. A gente vai disponibilizar ainda hoje à noite uma pequena ferramenta ali para a gente continuar esse bate-papo. Quem quiser continuar isso pelo direct ou por algumas ferramentas que a gente vai disponibilizar, ou um contato direto comigo, fiquem bastante à vontade para isso, ok? A gente vai aprender uns com os outros e eu gostaria de compartilhar essas experiências também de vocês para a nossa live de terça-feira, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de cada um abraço apertado, mesmo distante, se cuidem e na próxima terça, às 20 horas, a gente vai estar aqui disponível para poder conversar sobre o próximo assunto. Já já eu vou lançar o tema da próxima live para vocês participarem junto comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.